Considerado uma das maiores joias já produzidas no futebol brasileiro, mas que simplesmente foi para o Real Madrid e acabou sumindo. O que aconteceu exatamente com Reinier Jesus, e alguém que era cogitado para ser do nível de Vini Júnior, Paquetá e até acima, que simplesmente desapareceu do futebol mundial. É no meu, no seu, no nosso canal que vamos ver exatamente isso agora. Claro que antes, primordialmente, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, é claro, para que vídeos como esse sempre sejam exibidos da melhor maneira para você. Reinier Jesus Carvalho, mais conhecido apenas como Reinier, nascido em Brasília no dia 19 de janeiro de 2002, é um futebolista brasileiro que atua como meio-campo. Atualmente joga, ou melhor dizendo, até jogava, no Real Madrid. O seu pai, Mauro Brasília, foi campeão do mundo de futsal com a seleção brasileira. Reinier ingressou na base do Vasco em 2011 e muitos não sabem disso. Antes de ingressar no Flamengo em 2014, passou ainda pelas categorias de base do Botafogo e do Fluminense. Na base do Flamengo, na qual atuou entre 2014 a 2019, conquistou títulos estaduais, além do título da Copa do Brasil Sub-17 de 18, fazendo os gols que garantiram o título ao rubro-negro. No dia 5 de fevereiro de 18, Reinier assinou seu contrato profissional e o primeiro daquele que seria um momento inesquecível com o Flamengo. Em junho de 19, após se destacar pela seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, Reinier foi chamado por Jorge Jesus para integrar o elenco profissional. Reinier estreou profissionalmente pelo Flamengo no dia 31 de julho de 19, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América contra o Emelec. No Brasileirão, fez sua estreia contra o Bahia no dia 4 de agosto de 19. Já no dia 7 de setembro daquele ano, marcou seu primeiro gol como profissional na partida contra o Avaí, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Curiosamente, ele já havia feito um gol muito semelhante a esse mesmo quando jogava nas categorias de base. O mais legal disso tudo é que Reinier, mesmo tão jovem, já parecia ter uma maturidade de gente grande e se garantia nos gols, nos pombos sem asa, na habilidade que tinha no gramado. Tudo isso o categorizou como um excelente jogador. No dia 9 de novembro, Reinier estendeu seu contrato com o Flamengo até 31 de outubro de 24, com uma taxa de transferência fixada em 70 milhões de euros. Reinier sagrou-se campeão da Copa Libertadores da América no dia 23 de novembro, sendo um dos jogadores mais jovens a conquistar tal título. No dia posterior ao título continental, tornou-se também campeão do Campeonato Brasileiro. Já no dia 20 de janeiro de 2020, sua excelente atuação no Brasileirão, já que com tanta pouca idade se garantia tanto, Reinier precisou sair da sua escola a qual estudava, já que via que conciliar futebol com os estudos estava dando rigorosamente errado, já que o foco era muito mais pro fute do que mesmo para a escola. E assim o Real Madrid assinou que o clube chegaria e chegou realmente a um acordo com o Flamengo para a transferência de Reinier e assinou o contrato até junho de 26. O valor da transferência foi de 30 milhões de euros. Inicialmente, Reinier ingressou no Real Madrid Castilha e estreou pelo Castilha no dia 23 de fevereiro de 2020 contra o Sanse e deu uma assistência na vitória por 2-0. No total, atuou em 3 partidas e marcou 2 gols. No dia 26 de maio de 2020, após o retorno das atividades pós-quarentena, Reinier foi chamado pelo técnico Zinedine Zidane para integrar o elenco principal ao Real Madrid. Só que porém, Reinier, que achou que talvez teria mais oportunidade na equipe merengue, acabou não sendo tão aproveitado. Ele achou que de imediato logo seria chamado para atuar com bastante frequência pela equipe merengue, mas a história não foi bem assim. No dia 18 de agosto de 2020, foi emprestado ao Borussia Dortmund. O acordo entre os clubes foi válido até o fim da temporada 21-22. Em agosto daquele mesmo ano, foi anunciado recebendo a camisa 20. Estreou oficialmente no dia 14 de setembro de 20, na goleada de 5-0 contra o Duisburg. Marcou seu primeiro gol no dia 27 de fevereiro de 2021, em seu 11º jogo pelo clube, na vitória por 3-0 sobre o Amiens. Na Copa da Alemanha de Futebol de 2021, Reinier conseguiu conquistar seu único título com a camisa da Black Yellow. No clube aurinegro, o jogador participou de 2 jogos na campanha vitoriosa e viu do banco de reservas o seu clube derrotar o Leipzig por 4-1. A final da temporada 21-22 deixou o clube sem brilho algum, com 39 partidas disputadas e um gol só marcado, além de uma assistência, assim retornando ao Real Madrid. Reinier dividiu o elenco com outras grandes promessas do clube, e sua saída coincidiu justamente com a debandada de Jude Bellingham e de Erling Haaland. Sabendo que era o último jogo de ambos, o Borussia Dortmund agradeceu a participação de Haaland e Reinier na partida final de ambos pelo time alemão. Encerrou sua passagem pelo clube com 39 jogos e marcando apenas um gol. Reinier ainda iria para o Girona no dia 17 de agosto
agosto do mesmo 22, foi emprestado ao Girona até junho de 23. Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Girona em 9 de setembro de 2022, na vitória por 2-1 sobre o Real Valladolid na abertura da quinta rodada de La Liga. Em 20 de dezembro, o Girona confirmou que Renier sofreu uma lesão no tendão do bíceps femoral da perna direita, e isso comprometeu completamente o seu desempenho por lá. Renier sofreu com lesões em 22-23 e terminou sua primeira temporada pelo Girona com 18 gols, marcando 2 gols pelo time catalão, mas foi titular apenas 5 vezes. O Frosinone da Itália, na temporada 23-24, anunciou em 1º de setembro o empréstimo do mesmo Renier, assinando o contrato até o final da temporada 23-24, como já citado. Em sua única temporada pelo clube, o brasileiro começou tendo bons momentos. Entre outubro e novembro, ele chegou a marcar 2 gols pela Série A e pela Copa Itália, além de dar outras 2 assistências diante do Cagliari no campeonato italiano. Contudo, após a chegada de 2024, o meio-campista passou a ter menos participações de gol, estufando as redes somente mais uma vez na 30ª rodada da Liga. O jogador terminou sua passagem com 23 partidas e apenas 3 gols, com 2 assistências também, mas não foi comprado pelo clube em definitivo. Sua iminente saída do clube, que possuía seus direitos, era aumentada por conta do desinteresse dos merengues de utilizá-lo. Desse modo, sua volta ao futebol brasileiro parecia acentuada à medida que clubes do país eram colocados como possíveis destinos do atleta. É válido postular que, na realidade, na seleção brasileira, ele tem passagens até bem configuradas. No Sub-15 participou do Campeonato Sul-Americano Sub-17. No Sub-15 ele disputou em 2017 o Campeonato Sul-Americano. Naquela época o Brasil foi vice-campeão. Renier foi um dos destaques, marcando nas partidas contra Equador e Venezuela. Já no Sub-17, o técnico Paulo Vitor Gomes, em 2018, chamou Renier para vários torneios, inclusive em um deles em 2019, ele foi o capitão da seleção, atuando em 4 partidas da fase de grupos do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Também foi chamado pelo Sub-23 para a disputa do pré-olímpico na Colômbia, a mando do técnico André Jardine. E ele também estava nas Olimpíadas de 2020, sagrando-se campeão olímpico, após o Brasil vencer a Espanha na disputa da final olímpica. A verdade é que o jogador vem recebendo outras propostas de outras equipes que podem muito bem fazer a joia, que ainda assim é joia porque só tem 22 anos, poder enfim voltar a jogar bola. O Real Madrid tem diferentes ofertas e Carlo Ancelotti realmente não compreende como Renier poderia ser mais útil à equipe, já que não está nos planos o próprio técnico italiano. Nomes como o Rayo Vallecano está de olho em Renier. Seria muito interessante para o próprio Renier, já que ele já está um pouco adaptado à Liga Espanhola e assim poderia ter mais oportunidades na equipe do próprio Rayo. Ele está de volta sim ao Real Madrid, mas não vai ser aproveitado e vem tendo boas atuações no time Castilha dos Merengues, ou seja, o Real Madrid B, como apontou matéria do GE. Renier aplicou um hat-trick amistoso do clube espanhol contra o Illescas. Os torcedores do próprio Flamengo, o clube ao qual foi revelado, acreditam que o meio-campista seria bem útil. A equipe de Tite poderia contar com Renier e ele poderia sobrar em território brasileiro. Aceitaria fácil no Mengão. Rende fácil aqui no Brasil, disse um torcedor na rede social. Os flamenguistas apontaram que o jogador revelado na Gávea é muito craque e pode ser o plano B para o meio-campo. Aliás, o Renier também chegou a ser sondado pelo Vasco de Pedrinho, mas as negociações não avançaram. O staff do atleta disse que a intenção do meio-campista ainda é seguir no futebol europeu. Porém, notícias do Flamengo dão conta de que a diretoria tem interesse em repatriar o meio-campista. Com a camisa do clube carioca, o jogador foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2019. Por isso é sempre válido postular que nem sempre todo jogador brasileiro que sai em alta para fora necessariamente vai conseguir um destaque. Por isso é importante que todo jogador fique muito atento, principalmente aqueles que estão sendo promessas, de que realmente, se não der certo em um clube ou outro, que tenha um plano B para assim poderem assim fazerem funcionar sua carreira. Mas se você via potencial no Renier, acha que ele é uma decepção do futebol mundial? Comenta aqui embaixo e me conta. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!